Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda você, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso módulo de internet. Esse é o nosso vídeo de número 3 e nós vamos falar agora sobre os protocolos de aplicação. Protocolos de aplicação são, infelizmente, um assunto muito decoreba, até muito mais decoreba do que os protocolos que a gente viu da camada de transporte e os protocolos da camada de redes. Infelizmente, vou logo avisando, é possível que não caia na sua prova, mas não é incomum eles perguntarem por protocolos de aplicação. Então, vamos lá prosseguir, vamos lá continuar. Nosso vídeo número 3, protocolos de aplicação, quem são eles? Nós temos o HTTP, nós temos o SMTP, nós temos o POP, o IMAP, nós temos o DNS, o DHCP, o FTP e o Telnet. Infelizmente eu não coloquei o Telnet aqui, mas a gente vai falar sobre ele também. Então são os principais protocolos de aplicação vistos na camada, na pilha de protocolos TCP/IP. São os protocolos que vivem na camada de aplicação, ok? Então vamos lá, quem são eles? São os protocolos de mais alto nível na pilha TCP/IP. Quando a gente fala nessa expressão alto nível, a gente se refere ao quão mais próximo eles estão do usuário. Portanto, os protocolos de aplicação são os protocolos mais próximos do usuário. O usuário trabalha diretamente com eles. O usuário não trabalha diretamente com o TCP ou com o IP, por exemplo. O IP é usado para que a internet funcione, mas a gente não trabalha diretamente com o IP. A gente trabalha diretamente com o SMTP, a gente trabalha diretamente com o HTTP, trabalha diretamente com esses protocolos, certo? Então, cada protocolo de aplicação ele está intimamente ligado com uma tarefa, com um serviço específico. Então, o que é um serviço? É algo que você pode usar na internet, é algo que você pode fazer na internet. Então, esse serviço específico é realizado, ele é servido por um protocolo específico. Então, cada protocolo está ligado a uma determinada tarefa, um determinado serviço, certo? E cada protocolo de aplicação está ligado ao que nós chamamos de portas ou portas padrão. E aí você pergunta, João, que danado é porta? Sim, porta é isso que você está pensando, é mais decoreba, certo? É mais o que decorar. Então vamos lá, vamos explicar o que são as portas agora para depois a gente passar a explicar os protocolos em si, certo? Lembra que toda comunicação na internet ela é feita em geral entre cliente, que é o seu computador, uma aplicação, um programa no seu computador, e um servidor, que no caso está aqui de lado, que seria esse computador aqui, uma aplicação aqui nesse computador, certo? E você sabe que as comunicações entre cliente e servidor são feitas por meio de pacotes, pedaços de informação. Então aqui está um pacote, certo? A gente já sabe que os pacotes eles têm endereço de origem e endereço de destino. Eles têm que ter o IP de origem e o IP de destino para saber de onde vão, para passar pelos roteadores e chegar até o destino. Mas existe uma outra área do pacote que descreve a porta a qual está relacionado aquele pacote. A porta no servidor, no destino, onde aquele pacote deve entrar. Então aquele pacote é construído aqui, e ele sai pela internet e chega até aqui numa porta específica. Quer dizer, numa porta USB, naqueles buraquinhos atrás do computador? Não, numa porta lógica. Isso aqui é uma noção necessária para a conexão. Quer ver um exemplo? Imagina que você está trabalhando no seu computador e você está trabalhando com 3 janelas abertas. Certo? Aqui está você com 3 janelas abertas. A pergunta que não quer calar é, se você recebe um pacote nesse momento, eu pergunto, esse pacote pertence a essa janela? Ele é um pedaço dessa segunda janela ou ele é um pedaço dessa terceira janela? Cada janela é uma aplicação rodando, é uma conexão com a internet diferente. Cada janela dessa usa uma porta diferente. Então, porta 818, porta 819, porta 823, por exemplo. Então, é com base no número da porta que o seu computador sabe a quem pertence aquele pacote. Portanto, portas são burocracias necessárias para a conexão. Portas são números necessários a estabelecimento de conexão pela internet, ok?
Então vamos lá. O primeiro protocolo que a gente vai aprender é o protocolo HTTP. É o protocolo que a gente mais usa porque você nesse momento está assistindo a essa minha aula por meio do HTTP. Dá uma olhada lá em cima no navegador, no endereço http://. Pronto, você tá pegando esse vídeo está chegando até você por meio do protocolo HTTP. O protocolo HTTP é usado para a transmissão de páginas da web, como essa página que você está acessando agora. Essas páginas da web são chamadas documentos de hipertexto, certo? A gente vai ver isso num vídeo posterior, o que são, como definir documentos de hipertexto. Então, protocolo usado para transferir páginas da internet, páginas da web. O HTTP usa como porta padrão a porta 80. Tem que memorizar isso? Tem. A porta 80 é a porta do protocolo HTTP. Isso está definido nos documentos que regem a internet, nos documentos que dizem como a internet funciona, ok? Vamos lá. HTTP é um protocolo inseguro. Pode doer, você ouvir isso pode doer, mas HTTP é um protocolo inseguro, porque o HTTP transmite todas as suas informações na forma de texto. Então, os pacotes que são transmitidos por HTTP, eles são texto puro, legível, facilmente interceptável. Então, se alguém estiver no meio do caminho interceptando as mensagens, vai conseguir abrir esses pacotes e, pior ainda, ler o que está contido neles. Se você digitou uma senha, um login, uma senha, por exemplo, e mandou a mensagem, se o endereço lá em cima está em HTTP, esse pacote levou sua senha, levou seu login em texto puro. Significa que se um bisbilhoteiro estiver no meio do caminho, vai conseguir ler, capturar e ler aquilo que está sendo trafegado. É por isso que o HTTP ele trabalha hoje, ele pode ser fundido, ele pode trabalhar em conjunto com um protocolo de segurança chamado TLS. O TLS era o antigo SSL, como a gente vai ver daqui a pouco. Isso cria o HTTPS, é o HTTP seguro. O HTTPS é o HTTP trabalhando em conjunto com um protocolo de segurança chamado TLS. Quando isso acontece, os pacotes, antes de serem transferidos, eles são protegidos, né? Eles são totalmente embaralhados, eles usam uma noção, uma reescrita matemática chamada criptografia, certo? Então, se no meio do caminho existir um bisbilhoteiro, se um bisbilhoteiro estiver olhando no meio do caminho, ele até pode capturar o pacote, até pode conseguir reter o pacote, mas não vai entender nada do que está escrito aqui dentro, ok? Então, HTTPS usa a porta 443, tá? Então vamos lá. Esses protocolos de segurança, esses protocolos de criptografia, nós usamos hoje basicamente o TLS, o Transport Layer Security, segurança da camada de transporte, certo? É uma versão recente de um protocolo que antigamente era chamado SSL, Security Socket Layer, ou camada de conexão segura, certo? O TLS pode ser usado em conjunto com qualquer outro protocolo. O TLS com o HTTP, como a gente viu, faz o HTTPS. E o resultado disso é essa conexão aqui. O resultado disso é o endereço sendo acessado via HTTPS e o nosso navegador dizendo que a conexão é segura. Um detalhe que a gente precisa ver, porque as provas costumam cobrar isso, é o seguinte, veja só. A conexão da gente acontece assim, você digita o endereço www.google.com.br, essa mensagem atravessa a internet e vai chegar até o servidor do Google, né? Então vai ser feito um pedido até o servidor do Google, o servidor do Google vai construir a página e vai mandar a página para mim, certo? Então é isso que acontece. No meio do caminho, se existir um bisbilhoteiro, aqui o bisbilhoteiro olhando, certo? Se existir um bisbilhoteiro capturando as mensagens, capturando os pacotes, se a mensagem estava usando HTTP apenas, se a conexão foi feita por HTTP e não por HTTPS, esses pacotes estão legíveis, esses pacotes estão completamente compreensíveis para o bisbilhoteiro, porque eles estão em texto puro. Então, se por um acaso você digitou seu login, sua senha aqui,
e esse cara conseguiu capturar o pacote, ele vai ler o teu login e a tua senha normalmente. Ok? Agora, vamos lá, vamos voltar aqui mais uma. Vamos dizer agora que nossa conexão foi feita por HTTPS, certo? Então você vai digitar lá www.google.com.br. Antes da conexão ser feita, é estabelecido um sistema de criptografia ou embaralhamento dos pacotes que vão sair de um computador para o outro. Então o que vai acontecer? Vai ser construído um pacote. Esse pacote vai ser enviado por dentro dessa espécie de túnel protegido. Na verdade, não existe um túnel. Existe uma linguagem protegida, matematicamente protegida. Então, esse cara que está aqui olhando, né? Esse cara que está aqui olhando, está fulo da vida. Por quê? Porque ele não consegue, ele até consegue, o engraçado é isso, ele até consegue capturar os pacotes, ele consegue ver os pacotes. Ele consegue ver que aquilo ali é um pacote, que está indo de um canto para outro, mas ele não consegue entender isso aqui, tá? Porque o pacote, na verdade, ele está lá de origem, ok, até destino, ok, isso ele consegue ler. As outras informações do pacote aqui ele também consegue ler, mas os dados do pacote estão protegidos pelo HTTPS. Então, os dados existentes no pacote não são mais legíveis, eles estão protegidos, certo? Então, o HTTPS ele cria uma proteção na saída e na outra ponta também. Então, a comunicação entre você e o servidor é protegida. O pacote recebe uma proteção dentro do corpo de onde estão os dados efetivamente, para não poderem ser lidos. Cuidado também com uma coisa, o HTTPS ou qualquer protocolo seguro protege o meio do caminho, ou seja, protege a transmissão. Se você estiver sendo vítima de um programa malicioso no seu próprio computador, um programa malicioso que captura dados diretamente dentro da memória do seu computador, o HTTPS não serve para nada. Por quê? Porque antes de construir o pacote, antes de digitar senha, tudo, lá enquanto você estiver trabalhando, o próprio programa que está lhe ameaçando já está capturando tudo diretamente ali, na fonte. É como se o seu computador tivesse virado um Big Brother, ele está observando tudo diretamente dentro do seu computador. Então o HTTPS protege sim no meio do caminho. Evita bisbilhoteiros no meio do caminho, mas não evita bisbilhoteiros dentro do teu computador, porque a proteção é só da ponta de saída aqui até a outra ponta, é só durante o caminho, ok? Vamos lá. Então, a gente vai prosseguir agora com o SMTP. O protocolo SMTP é o protocolo usado para o envio de mensagens de correio eletrônico, envio de e-mail apenas, certo? A porta padrão do SMTP é a porta 25, mas ela não é mais recomendada. Aqui os provedores brasileiros são recomendados a usar a porta 587, porque essa porta tem um nível de proteção a mais para o spam, para evitar o excesso de spam, o excesso de mensagens indesejadas que trafegam pela internet, certo? E se a conexão for segura, se for a conexão do SMTP sendo transferido pelo TLS, com a ajuda do TLS para dar segurança, a gente chama isso de SMTPS, é com a porta 465. João, eu estou ficando chateado, porque eu tenho que decorar realmente essas portas. Olha só, eu não acho que você precise decorar mesmo todas essas portas, tá? Mas não são tantas, porque a gente não vai ver todos os protocolos em todas as portas. Olha, oficiais, existem 1024 portas definidas. O total do número de portas é 65.536 portas, certo? Mas assim, a partir da 1025 para cima, a gente não sabe, não tem nada padronizado. Então até a porta 1025, 1024 a gente tem padrão. Mas a gente não precisa decorar todas elas. Com certeza não precisa decorar todas elas, ok? Então a gente vai saber de alguns protocolos só dos protocolos que a gente vai mencionar. De vez em quando isso cai em prova, de vez em quando isso enche o saco. E eu estou aqui só prevendo para que você não caia e não dizer assim, eu não sei, eu não vi, você viu. Talvez não lembre na hora da prova, mas ver você viu, certo? Protocolo POP3. O protocolo POP3 é um dos protocolos usados para o recebimento de e-mails. O SMTP é para o envio. O POP3 é para o recebimento de e-mail, certo? As mensagens de correio eletrônico são recebidas
por meio do protocolo POP3, tá? É um protocolo muito simples, cuidado com isso, é um protocolo bem simples, porque ele é o mais antigo, né? Ele é o mais antigo protocolo de recebimento de e-mails que a internet tem. Ele foi criado no início da internet, certo? Então ele não tem muitos recursos, ele não tem muitas opções. Ele é um protocolo realmente muito simplório, muito simplesinho, faz apenas poucas operações, como nós vamos ver, certo? O protocolo POP3 usa a porta padrão 110 e usa a porta 995 quando a conexão for segura, ou seja, POP mais TLS, proteção do TLS sobre o POP, tá? Se faz na porta 995, ok? Um outro protocolo de recebimento é o protocolo IMAP. O IMAP é uma espécie de concorrente do POP. Quando você usa IMAP é porque você optou por não usar POP, certo? Ele também é usado para receber. Ele é um protocolo mais complexo, porque ele tem mais recursos que o POP3. Cuidado com isso. Se a prova disser que o POP é mais complexo que o IMAP, não é. O IMAP é mais complexo, tem mais opções, tem mais recursos, tem mais comandos que o POP, certo? O IMAP é usado quando eu quero acessar a minha caixa postal diretamente no meu servidor. A gente vai ver isso no nosso próximo vídeo falando sobre e-mail, certo? Então, falou sobre e-mail, a gente vai trabalhar com o e-mail, vai trabalhar com o IMAP e ver como isso funciona efetivamente. O IMAP usa a porta padrão 143, mas a proteção, se o IMAP tiver que ser executado protegidamente, de forma protegida com o TLS, a porta é a 993, ok? Existe um protocolo que pouca gente usa, você provavelmente não usa, que é o protocolo FTP. FTP é um protocolo para transferência de arquivos. O nome File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos, certo? Esse protocolo, ele, além de permitir a transferência de um arquivo entre um computador e outro, além de transferir, de permitir, por exemplo, eu tenho aqui o meu computador, né? E eu tenho aqui um servidor, existe uma pasta nesse servidor e existem vários arquivos nesse servidor. Então eu quero pegar um desses arquivos e transmitir ou transferir para mim, ou eu tenho um arquivo no meu computador que eu quero enviar para lá, para o servidor. Isso é transferência de arquivos. Eu estou transferindo arquivos do meu computador para outro. Mas eu também posso fazer outras coisas. Eu posso mudar o nome dessa pasta. Eu posso excluir arquivos diretamente no servidor. Eu posso mover um arquivo de uma pasta para outra diretamente no servidor. Quer dizer, além de transferir arquivos de lá para cá e de cá para lá, de lá para cá, de cá para lá, além de transmitir e transferir arquivos, eu posso manipular pastas e arquivos no servidor. Eu posso criar pastas, eu posso renomear arquivos, posso renomear pastas, posso mover, posso excluir. Tudo que eu consigo fazer no meu computador por meio do Windows Explorer, se eu posso fazer por meio do explorador de arquivos no meu computador, criar pasta, modificar, qualquer coisa que eu consigo fazer em outro computador usando o protocolo FTP. O protocolo FTP ele usa duas portas para cada conexão. Ele usa a porta 21, que é a conexão de controle, para enviar comandos, para enviar login, para enviar senha, certo? E a porta 20 para a transferência dos dados efetivamente. Então, a conexão que transfere os dados, quando eu estou transmitindo um arquivo, é pela porta 20. Quando eu dou o comando, ei, copia esse arquivo para mim, ei, copia esse arquivo nessa pasta, ei, renomeia isso. Essa conexão é a conexão de controle, portanto é pela porta 21. Então, vê só o que é que isso significa. Eu tenho um computador aqui, e eu tenho um servidor aqui, e esse servidor tem um arquivo que eu quero. Então, eu vou fazer uma primeira conexão com o meu login e minha senha pela porta 21. Aí eu vou dizer, quero este arquivo aqui, isso é pela porta 21. Quando o arquivo for empacotado e os pacotes começarem a trafegar por aqui, isso é pela porta 20, ok? Então, porta 20, transferência de dados, porta 21, a conexão de controle de comandos e de informações de login, certo? O FTP ele é autenticado, ou seja, significa que você precisa ter login e senha. Para você ter acesso àquele servidor lá, para o FTP precisa que você indique um login e uma senha
para que o servidor te autentique, diga que é você e te dê direito a fazer essas transferências. Mas existe também uma opção que é chamada FTP anônimo. Se você configura um servidor para que esse servidor aceite conexões de FTP anônimo, ele não exigirá senha, ele não exigirá autenticação. O normal é que o FTP exija a autenticação, é o normal, certo? O FTP anônimo, porém, é uma opção. Tá? Eu considero a opção insegura, claro, mas é uma opção. Vamos para um próximo protocolo, o protocolo DHCP. O protocolo DHCP é o protocolo que fornece os endereços IP dinâmicos aos computadores da rede. Então, quando um computador se conecta na rede que ele não tem o endereço IP, ele dá um grito, eu preciso de um endereço IP, e quem fornece isso é o DHCP. Certo? O computador que trabalha fornecendo o endereço IP é chamado servidor DHCP. Então, vamos dar um exemplo de uma rede aqui. Eu tenho uma rede e eu tenho um computador que vai se conectar nela. Aquele laptop lá de cima, ele vai se conectar na rede agora. Então, durante o processo de conexão, ele foi lá e fez a conexão agora. Mas ele não pode se comunicar ainda porque ele não tem um endereço IP fixo nele. Então, ele grita: ei, eu preciso de um endereço IP. E o nosso servidor DHCP, o computador, o aplicativo, na verdade, dentro de algum computador responsável por responder essa requisição, ele vai dizer: ah, cara, eu tenho um endereço IP aqui para você, que serve a tua cara, foi criado para você, 192.168.10.3. Então eu forneço esse endereço IP para o computador e agora aquele meu laptop está conseguindo acessar a minha rede e ele vai ficar com aquele endereço IP enquanto estiver conectado. Quando ele deixa conectar, ele devolve, ele diz: não quero mais esse endereço IP. Cara, estou te devolvendo, pode fornecer para outra pessoa se você quiser. Então isso é chamado de endereço IP dinâmico, como a gente viu no vídeo passado. O endereço IP dinâmico é fornecido pelo servidor DHCP, certo? Qualquer computador pode ser um servidor DHCP. Normalmente, o roteador da rede já é o servidor DHCP, quer dizer, um roteador ligado à rede, não precisa nem ser um micro separado. O próprio roteador da rede, ele já funciona como roteador e funciona como servidor DHCP, quer dizer, ele tem os dois aplicativos, os dois programas rodando ali para trabalhar servindo a rede, certo? O próximo protocolo é chamado DNS. DNS é um protocolo para resolução de nomes, certo? DNS é um serviço para criação, fornecimento de nomes amigáveis. Nomes amigáveis que serão associados aos endereços IP dos computadores, certo? Esses nomes amigáveis, eles são chamados de nomes de domínio, certo? Eu digo que o protocolo DNS funciona como uma agenda telefônica. A agenda do seu celular. Quando você vai ligar para alguém, você olha para o teu celular, aí tem lá o nome da pessoa. Eu gosto de um exemplo, Paulo Cabeção, um amigo meu. Paulo Cabeção, estou lá, dei um toque no nome do Paulo Cabeção e começou a discar. Ora, a minha operadora telefônica não faz nem ideia de quem é Paulo Cabeção. A minha operadora telefônica, ela sabe qual é o número do Paulo. No meu telefone, eu tenho essa informação assim, ó, Paulo Cabeção, certo? Paulo Cabeção, e tem lá 99776, por exemplo, certo? Então é isso aqui que importa para minha operadora. Mas eu não lembro qual é o telefone do Paulo. Por sinal, não é esse o telefone do Paulo. Eu escrevi aqui adoidado que eu não lembro o telefone dele. É por isso que eu tenho ele na agenda. Então, quando eu toco no nome dele, o meu celular sabe que isso, na verdade, tem que discar esse número que está embaixo. Ok? Então, a gente trabalha na internet com nomes amigáveis. Né? Ninguém aqui sabe qual é o endereço IP do Google, mas a gente sabe que digitando www.google.com.br a gente acessa a página do Google, certo? O que pode cair muito em prova são essas duas palavras. O protocolo DNS, o serviço, o sistema DNS, ele é hierárquico e distribuído, certo? Existe uma hierarquia nos nomes de domínios e existem diversos servidores DNS no mundo. Ele é distribuído, é um sistema distribuído entre milhões de computadores. Não é só um computador que presta esse serviço. Esse serviço é prestado na internet por milhões de computadores, certo? Portanto, DNS é um sistema hierárquico e distribuído, certo? E, só para lembrar ou para explicar melhor, esse protocolo, quer dizer, o protocolo DNS,
ele utiliza UDP como protocolo de transporte. Significa que, às vezes, a gente pede alguma coisa por DNS e essa coisa não vai ser resolvida, ela não vai ser respondida. Ela se perde, aí você vai ter que fazer de novo a requisição. Então, quando você pede lá www.gmail.com, às vezes aparece o servidor não encontrado. Ah, meu Deus, o Gmail está fora do ar. Não é o Gmail que está fora do ar, é que a sua requisição se perdeu. A sua requisição se perdeu, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer um exemplo aqui de como a gente acha que é e como o DNS funciona. A gente acha que quando digita www.google.com.br, o pacote é construído e enviado para o servidor do Google. Aí o servidor do Google desenha a página e manda a página para a gente. Não é assim não. Porque dentro do pacote, esse endereço não funciona. Dentro do pacote, esse endereço não funciona. Então, para um pacote ser construído, eu tenho que ter o IP da origem e o IP do destino. Eu tenho que saber o endereço IP do destino. É aí que entra o DNS. Então, vê como é que é de verdade. Eu digito www.google.com.br. Eu vou construir um pacote aqui endereçado a um servidor DNS. Cara, pelo amor de Deus, quem é? Nota a interrogação aqui. Quem é www.google.com.br? Essa pergunta vai para um computador chamado servidor DNS ou servidor de nomes. É essa agenda telefônica. Então, quando eu faço a pergunta, quem é www.google.com.br? O nosso servidor de nomes ele vai responder. Ele vai dizer, cara, Google é a mesma coisa que 200.11.130.14. Aí eu faço, ok, muito obrigado. Agora eu posso construir um pacote do meu IP de origem para 200.11.130.14. Blá, blá, blá. Google, cara, me dá a tua página. Aí a mensagem vai conseguir chegar. O pacote só vai conseguir chegar no destino porque o pacote foi preenchido com um IP. E o IP foi achado porque o servidor DNS, ou também chamado servidor de nomes, fez essa tradução. E aí o Google vai lá, já que o pacote chega no Google, normalmente o Google vai e me responde. E aí eu tenho a página do Google. Mas eu precisei primeiro do DNS para saber qual é o IP correto associado ao endereço, ao domínio do Google. Então, esse processo de tradução de nome de domínio para IP, o nome de domínio é esse nome amigável aqui, www.google.com.br. Ele foi traduzido para um IP, para um endereço IP. Esse processo de tradução é chamado de resolver nomes. Certo? Então, o que é que eu estou fazendo? Eu resolvi um nome. Eu fiz a resolução de um nome. Resolvi o nome do Google. www.google.com.br é esse IP aqui. Quem foi que resolveu o nome? Quem é que resolve nomes? É o sistema de DNS. São os servidores DNS distribuídos na internet inteira. Ok? Vamos lá. Próximo protocolo é um protocolo que a gente não usa mais, que é o protocolo Telnet. É um protocolo que na literatura ele serve para emulação de terminal. Aí você faz, que diabo é emulação de terminal? Traduzindo ao pé da letra, significa controlar remotamente um computador, como se eu estivesse na frente dele. Eu estou aqui, digitando, certo? Eu estou controlando meu computador, mas eu posso fazer e digitar comandos para controlar um computador remotamente, para dar comandos a um computador que não está na minha frente. Então, é o que eu vou fazer, é o que eu normalmente faço aqui, ó. Eu tenho o meu laptop, certo? E eu tenho um servidor, por exemplo, que está na China. Aí eu estabeleço uma conexão pela internet até ele. E aí eu estabeleço uma conexão através do protocolo Telnet. E aí tudo que eu digitar aqui vai ser mandado para a memória RAM dele. Todo comando que eu mandar vai ser mandado para a memória RAM dele. É como se eu estivesse digitando. Ó, eu estou aqui. Quer dizer, peraí. Esse sou eu, certo? Eu estou aqui diante do computador. E aí eu estou digitando informações. E esses comandos estão passando diretamente para o servidor. E ele está processando
né, obtendo respostas e mandando as respostas diretamente para a minha tela. Então é como se realmente eu estivesse diante do servidor. Ó, eu estou digitando no teclado do servidor, eu estou vendo o monitor do servidor. Então o Telnet emula ou faz uma simulação de eu ser um terminal, de eu estar diante do teclado e do monitor daquele computador, né? Não existe razão para a gente usar Telnet nas nossas casas, sinceramente. Imagina, por que alguém iria acessar meu computador via Telnet? É inseguro. E o Telnet usa a porta 23. Muitas perguntas de prova dizem o seguinte, olha, no firewall foi bloqueada a porta 23. Então, o firewall é um aplicativo que filtra as comunicações. Você bota um firewall na tua rede e aí você filtra o que pode e o que não pode sair, o que pode e o que não pode entrar na tua rede. E você faz filtro por porta. Então, se você no firewall diz bloqueie a porta 23, você está dizendo que o firewall não poderá permitir conexões por meio do Telnet, o que é uma excelente atitude. É uma excelente atitude configurar o seu firewall para bloquear comunicações pela porta 23. Na verdade, para bloquear comunicações por portas de protocolos que você não utiliza. Ok? Portanto, com isso a gente termina. Já passei demais do tempo normal da gente, passamos de 31 minutos. E aí nós vamos para o nosso material de apoio. Você vai no capítulo de noções de redes. Note, esse vídeo pertence ao assunto de internet, mas no seu material protocolos está dentro do capítulo de noções de redes, protocolos de aplicação inclusive, que é o tópico que você vai ler agora. Depois de ler o protocolo de aplicação, você vai tentar responder as questões propostas 6 até 8, ok? Falam sobre os nossos protocolos de aplicação e a gente se vê no nosso próximo vídeo já falando sobre o serviço de correio eletrônico. É uma aula imperdível, um assunto que você tem que estudar, tem que entender, ok? A gente se vê, fica com Deus e até lá.